Olá, Igreja Família, tudo bem com você? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui juntos para dar continuidade à nossa campanha chamada O Caminho. Nesta campanha, estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo dos Evangelhos, com o objetivo de termos uma experiência com a vida, a obra e os ensinamentos de Jesus. Nós estamos hoje em Lucas capítulo 14 e é um capítulo incrível, com ensinos profundos de Jesus para as nossas vidas. E ele começa de uma forma muito interessante, e eu queria que você lesse junto comigo, mas que você pensasse como se estivesse assistindo um filme. Olha só que interessante. Imagine que nesse primeiro momento todos os olhos estejam para Jesus. Jesus está entrando numa sala e ele é aquele a quem todos estão olhando. Diz assim: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então Jesus estava em foco, em close nessa cena. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. E a seguir Jesus perguntou: quem de vocês, se o seu filho ou o seu boi cair em um poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E isto nada puderam responder. Olha que interessante. Jesus estava entrando nessa casa onde haviam os principais fariseus, estavam ali presentes, e eles iam tomar uma refeição, e todos começaram a observar Jesus. Quando todos estavam observando Jesus, os olhos de Jesus se voltaram para um homem que estava enfermo, um homem que estava hidrópico, com uma espécie de elefantíase, e esse homem foi curado imediatamente. Preste atenção, quando Jesus está no ambiente, os seus olhos estão voltados para o homem, estão voltados para a sua necessidade, estão voltados para aquele homem que precisava de uma cura. Continuando no texto, agora muda a câmera, muda o olhar, porque agora já não são mais os olhos das pessoas que estão para Jesus, mas é Jesus que agora começa a observar o comportamento daquelas pessoas. Olha que interessante. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Jesus estava agora observando como eles se comportavam, e ele percebeu que, ao contrário do seu comportamento, esses homens não tinham olhares para o próximo, não percebiam as necessidades do ambiente, estavam cada um apenas procurando o melhor lugar para si. E aqui Jesus traz uma grande lição, para tomarmos muito cuidado para não entrarmos pelo caminho da vergonha. O que é o caminho da vergonha? Preste atenção, ele continua contando uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Olha que legal. Ele diz que quando você for em algum lugar, não fique apenas esperando procurar o melhor lugar para você. Não espere ser visto, não espere ser reconhecido, não espere ser honrado, mas quando você for a um lugar, procure pelo um lugar humilde,
um lugar em que você não espere ser visto e ser reconhecido, mas tenha a mesma atitude que houve em Jesus, de quando for para algum ambiente, você perceber as pessoas e não apenas ser percebido por elas. Um dos maiores problemas hoje é que quando as pessoas vão à igreja, vão às celebrações, elas vão para serem percebidas pelo outro e não para perceber o outro. Quando Jesus chegou nesse ambiente, ele percebeu o outro, percebeu a necessidade do outro e ele foi em direção ao outro. Enquanto isso, os fariseus apenas queriam ser percebidos, queriam ser vistos. E quanto mais você procura pelos primeiros lugares, você está correndo risco de entrar pelo caminho da vergonha, ou seja, de ser convidado a ir por último lugar para que alguém que estava lá atrás, numa condição de humildade, se assente nos melhores lugares. Então fica aqui uma grande lição, uma lição muito importante para a nossa vida e uma só, dentre muitas outras que tem nesse capítulo que é muito rico. Então continua lendo ele, continua meditando, escreve, compartilha, porque nós estamos caminhando já, passando da metade da nossa campanha O Caminho, mergulhando profundamente, sendo profundamente edificados pela vida, pela obra e pelos ensinamentos de Jesus. Vamos seguir juntos e até a próxima.